Pedro, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Cadê as criancinhas para a gente orar? Vai ter salinha. Cadê as crianças? Vamos orar com as crianças? Vem cá, Helena, Laura, Heitor, Camille. Vamos orar? Vamos subir aqui para vocês ficarem bem bonitos. Cadê a Helena? A Helena está dormindo. Heitor, ora pelo culto infantil, tá bom? E pelas famílias. Espera ela chegar. Todo mundo em pé. Vamos orar, vamos orar. Pode orar. Ah, o pessoal fica de pé, gente. Muito bem, muito bem. Bota a ordem aí. Pode orar. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Abençoe a família da escola dominical. Abençoe os enfermos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir para a salinha. Esse Heitor é uma figura, viu? Você é filho do Arley, por isso. Isso não é da Celiane, não. Irmãos, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Nós vamos ler até o verso número 21. Vamos ler alternado também, bem alto aí. É só vocês falarem mais alto, viu? Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Abençoa a minha vida, tenha misericórdia de mim e do teu povo. Edifica-nos, Pai. Encha-nos de prazer na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós seguiremos com a nossa ideia. Deus e eu. É a busca pela nossa santificação. Lembrando que, como falamos no sermão passado, a vida cristã é feita de extremos desafios. Nós somos chamados por Deus, conforme nós vimos aqui, Pedro narrando no início aqui, logo no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos trouxe. E daí então começa todo um processo de trabalho, de inteligência, de ações, que vão determinando, que vão dando sinais de que nós de fato amamos esse Deus que nos salvou. E nós precisamos entender isso, queridos. E o nosso desafio maior diário é vencer o pecado.
lutar contra ele e tentar eliminá-lo, deixar o mais distante possível das nossas realidades espirituais, do nosso testemunho. Para que a nossa caminhada seja uma caminhada prazerosa, satisfatória, santificada. Agora, claro que nós entendemos isso, e como conversamos domingo passado, isso é um desafio tremendo para nós. Nós somos seres sociais, enfrentamos os cenários sociais da vida, somos profissionais, estamos compartilhando as nossas ideias e os nossos profissionalismos. Nós convivemos com pessoas variadas, de estilos diferentes, culturas diferentes. Somos desafiados, somos extremamente desafiados a sermos esse sal e luz no meio de um mundo caído, um mundo em trevas. Somos desafiados, somos extremamente desafiados a crer mesmo quando as coisas dão errado. Não blasfemar, não vacilar nas nossas palavras com o nosso Deus. Uma palavra que o apóstolo Paulo gosta muito de usar nas suas cartas, e ele usa em quase todas elas, que é a palavra contentamento. Um coração grato, um coração cheio de prazer. E repito, a santificação é um processo que começa aqui, nesse verso de número 3 da primeira carta de Pedro, quando ele nos regenera, quando ele nos transforma, quando ele faz uma viravolta no nosso coração, nos dando um coração novo. E essa santificação, ela vai conosco até a glorificação, que é quando nós formos encontrados com Cristo, chamados para o encontro com Ele. No entanto, querido, nesse processo, por essa busca de santidade, eu repito, a nossa participação é extremamente importante. Porque Deus nos criou a sua imagem, semelhança, nos deu limites, deu ao seu povo ordens, leis, direção, deu ao seu povo instruções seguras, luz para a sua caminhada. A nova aliança veio estabelecer essa nossa percepção de Jesus Cristo mais próxima de nós, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso mediador, aquele que está diante do Pai, olhando, intercedendo por nós e cuidando de nós. E Deus nos dá essa percepção. Por isso que nós temos que ter responsabilidade. Por isso que nós somos extremamente chamados à nossa participação e à nossa responsabilidade de conduta nesse processo com Deus. A mensagem de Pedro aqui, nessa sua primeira carta, é uma mensagem escrita a esses cristãos dessas províncias que estavam dispersos. Uma epístola escrita e endereçada a leitores que eram tratados e chamados de viajantes, peregrinos, dispersos, num tempo de perseguição. Eles estavam andando, e Pedro escreve para muitas dessas províncias que ele escreve ali da Ásia. Muitos desses peregrinos ouviram aquele sermão de Pedro lá em Atos capítulo 2. Portanto, eles sabiam quem estava escrevendo. E sem muita dúvida, eles voltaram para casa como colonizadores espirituais, peregrinos dispersos, andarilhos, mas ainda crendo. E esta é essencialmente a epístola da esperança que Pedro escreve, essa esperança viva, fundada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a qual ele vai escrever aqui no primeiro parágrafo. E essa epístola é portadora da certeza de uma herança gloriosa, descrita aqui por ele como incorruptível, incontaminada, imarcessível. São as palavras que o apóstolo usa aqui.
E Pedro então coloca aqui esses seus pensamentos acerca dessa viva esperança e da herança gloriosa no princípio da sua carta, para lembrar para nós, que vamos meditar agora nesse parágrafo, que nós somos esses aos quais ele redimiu, ele aproximou de Deus. Jesus Cristo nos aproximando do seu Pai, cumprindo a sua missão. E aqui, então, é um convite à santidade, esse parágrafo. Os remidos são chamados aqui a essa obediência. Pedro passa agora as implicações práticas do que ele acabou de dizer aqui sobre a salvação que você recebeu, que aqueles peregrinos haviam recebido, que eu e você, nós recebemos de graça do Senhor. E ele passa agora essas informações. Em vista então dessas considerações, atrás que ele faz, apela para eles no sentido de viverem de modo santo. Irmãos, esse é o grande apelo da igreja. Essa é a responsabilidade que pesa sobre eles agora como cristãos e pesa sobre nós. Viver uma vida diferente. Viver uma vida mais próxima do Senhor. É um convite à atitude desses peregrinos. Note que o apóstolo refere-se aos lombos da mente, o entendimento. Ele vai começar aqui dizendo, pois, por isso, cingindo o vosso entendimento. E é interessante, Pedro chama atenção aqui para essa palavra, cingindo, porque essa palavra é usada lá no Êxodo, na saída. Quando Moisés é orientado por Deus a dar a ordem ao povo saia, cinjam os lombos, preparem as roupas, amarrem bem, vistam as botas, porque a caminhada é longa e talvez tenha que correr. Aqui Pedro está falando para eu cingir o meu entendimento e você cingir o seu entendimento. Agora nós precisamos entender que nós recebemos a salvação. E ele então quer convidá-los a pensar vigorosamente, de modo a poderem compreender o que lhes está dizendo, a serem capazes de exercer uma fé inteligente. Gosto muito de um apuletozinho, de um livrinho pequeno, do John Stott, que ele escreve, Crer também é pensar. Se você não leu esse livro, ele é bem pequeno, mas é muito gostoso. Ele vai falar sobre a ideia da racionalidade, a sua fé, o seu crer e a sua inteligência. Para você não crer de qualquer jeito. Para você não aceitar qualquer coisa. Pedro então nos chama aqui, queridos, e esse convite aqui é a santidade para vivermos uma vida que de fato nos dá prazer em Deus e a nossa busca por essa santificação. A santificação que significa essa separação, esse santificar, separar para Deus, ser exclusivo do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui nessa ideia é que os santos são chamados à sobriedade. O verso número 13, repito, por isso cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. A exortação aqui à sobriedade significa mais do que absterem-se da embriaguez, das prostituições, que Pedro está orientando aqui os seus peregrinos. Ele quer dizer seriedade e vivacidade de pensamento e conduta. Como é que eu vou viver numa cultura tão diversa? Como que eu vou viver como cristão num país tão transcultural, tão diverso nos pensamentos religiosos, tão cheio de idolatrias, tão cheio de estímulos, para a gente abandonar a fé, para a gente aproveitar melhor a vida, dar mais prazer aos nossos atos, à nossa carne. E Pedro nos chama aqui essa sensatez, essa sobriedade de espírito, cingindo o vosso entendimento. Não é amarrar roupa, não é amarrar botas, é cingir aqui. E essa palavra é você de fato ter cuidado, é você controlar a sua mente, é controlar as suas emoções. E aqui diz Pedro que eles devem exercitar um conveniente domínio próprio e viver uma vida equilibrada e firme. Diante das dificuldades do caminho, o peregrino vai encontrar forças nessa esperança que Pedro diz aqui no parágrafo 1, que ele escreve aqui na sua primeira carta. Essa esperança viva,
Essa regeneração que nós recebemos para uma coroa imarcessível, gloriosa, sem mancha, sem defeito. E é por isso que ele abre aqui o verso número 3, dizendo: bendito Deus e Pai, que nos trouxe para essa situação de estarmos diante dEle, cuidados por Ele. Portanto, nós temos essa viva esperança. E aí, queridos, ele então os exorta a se sentirem encorajados na tomada de consciência do amor de Deus, desse amor de Deus. Bendito Deus e Pai. Cinja a vossa mente, sede sóbrios, considerar os fatos sensatamente, sem excesso de emoção, sem pânico. Nós precisamos receber as notícias, sejam elas trágicas, sejam elas difíceis, sejam elas contrárias às nossas vontades, nós precisamos receber com sensatez, sabendo quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, como Ele pode reverter a situação. E é isso que Pedro aqui chama os seus peregrinos, os seus leitores, a terem uma mente sóbria. Como é que eu vou enfrentar uma crise? E ele diz aqui, coloca essa palavra, esperar inteiramente, né? Perfeitamente, com maturidade. Isso que quer dizer essa palavra inteiramente. A paciência cristã tem uma qualidade espiritual. Irmãos, se nós não estivermos preparados, se a nossa mente não for uma mente sóbria, nós destemperamos o ambiente. Por isso que a primeira coisa que ele nos chama é isso. E essa é a paciência da esperança em nosso Senhor, diante de nosso Deus e Pai. Na graça, como diz o texto, na graça que nos foi trazida. Deus nos abençoou com a regeneração, nos salvando. É nisso que nós temos que esperar. Por isso, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui, queridos, é nessa cabeça, nessa mente, nesse cingir o nosso entendimento, o nosso coração, pacificado nas coisas difíceis. Pacificado nas crises, nas dificuldades emocionais. Essa é a visão do cristão. Pelo menos deve ser. Daqueles que foram realmente batizados, regenerados pelo Espírito. Tem que ter sobriedade. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina aqui dentro da nossa santificação. Cuida disso aqui, ó. Cuida da sua mente. Use a sua inteligência. Sede sóbrios. A segunda coisa que nós percebemos no texto, os santos são chamados à obediência. O verso número 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não podemos trazer de volta, como filhos da obediência, esse convite agora para a santidade é necessariamente um convite para a obediência. Não adianta eu entender sobre regeneração, entender sobre adoção, Deus me cuidou, agora eu vou cuidar dos meus passos. Não adianta eu entender isso e não obedecer o convite para não amoldar mais a minha vida aos procedimentos anteriores. Irmãos, aí por isso que essa palavra é muito usada, né? O desafio para nós, porque nós somos frágeis demais. Nós somos tentados demais. O inimigo ele anda em derredor tentando nos tragar, tentando nos levar para a periferia da nossa vida fútil que era anteriormente. O inimigo ele usa todos os meios para poder nos estimular a desanimar da fé, a desanimar da comunhão, da interação, da participação, do envolvimento, dessa comunhão gostosa com o próprio Deus. O inimigo nos desestimula isso. Eu tenho muito medo quando eu, às vezes, escuto o irmão falando: não, eu estou muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, estou vivendo o melhor período da minha vida. Eu tenho medo disso, sabe por quê? Porque quando você está nesse estágio, talvez você é até usado para não orar, não falar com o seu Deus. Talvez você ache que está num processo tão bom que o inimigo está deixando quietinho. Porque mesmo quietinho, você achando que está bom, o inimigo não quer que você fale com o seu Deus. Não o adore. Eu tenho visitado algumas pessoas e às vezes me preocupa. É claro que o pastor tem uma percepção espiritual. E todas as minhas visitas, elas vão dentro de um cunho espiritual.
Irmão, irmãs, parece que eu tenho visto você meio desanimado, meio dizendo, não, estou bem, pastor, estou bem. No entanto, não tenho prazer do templo, não tenho prazer da comunhão, não tenho prazer da leitura, não responde a estímulos espirituais que o pastor pede. Como que uma pessoa dessa está bem? E aí, meus queridos, o meu grande medo é que todos nós, recebemos de Deus esse processo da regeneração. Sem Ele não há salvação. Não tem filho de crente que é crente, tem que passar por esse processo. Todos nós recebemos. E a resposta que nós temos que dar é obediência aos nossos atos e não nos amoldar às coisas periféricas que estavam ali para trás. E a gente percebe como pastor que tem muita gente querendo dar um passo lá atrás, dar uma volta lá atrás, saudosos das paixões anteriores. E aí a segunda palavra aqui do apóstolo Pedro nessa carta é: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, essa ignorância que Pedro coloca aqui é uma ignorância espiritual, lógico. Agora você com luz no coração, o Espírito Santo, você tem capacidade de discernir pela inteligência que aquilo que você fazia é contrário à vontade de Deus e te tira de um processo de santificação. Por isso ele está dizendo, não amoldeis as paixões, né, que tinhas anteriormente. Como filhos, o primeiro dever sempre foi obedecer a Deus, guardar os mandamentos e fazer-lhe a vontade dEle. Está lá na lei, Levítico, capítulo de número 18. Se você ouviu a palavra, se você foi estimulado a confessar os seus pecados, e você confessa, e você diz estar arrependido, e você quer uma vida nova, você tem que lutar por isso. E isso é um desafio mesmo, é um processo mesmo para mim e para você. Cristo, nos seus ensinos aos seus seguidores, deu ênfase a isso constantemente. Obedeçam. 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 Quer me seguir? Deixa tudo, obedeça e vem. Deixa os mortos sepultar os seus mortos e vem. Obedeça. E aqueles que foram os mais felizes dos discípulos de Jesus foram aqueles que obedeceram e seguiram. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você que talvez seja dura. Quando você deixa de obedecer um princípio básico da sua fé, do seu compromisso com Deus, talvez você seja um dos mais infelizes membros desta igreja. E você não sabe. E você não confessa isso. Você não se liberta. Nós vimos um vídeo aí do reverendo Dr. Heber Campos, filho. E ele falando, queridos, do anelar-se com Deus. Ele diz assim com toda a força da alma. Foi a Eleusa que mandou esse vídeo, né, Eleusa? Ele diz com toda a força da alma: não atrase a sua restauração, não atrase a sua confissão com o seu Deus, para você não perder essa alegria nele. Não atrase. Não perca o brilho da alma, não perca o entusiasmo de Deus, não perca o entusiasmo da adoração. A obediência manifesta-se aqui, dá ênfase em uma pessoa não se amoldar às paixões que tinha anteriormente. Esse é o grande perigo. A paixão aqui, a inclinação, né, a concupiscência, é a inclinação natural que se torna brava, rodeando, gritando comigo e com você: abandone a fé, vai passear de novo nas paixões anteriores. Oh, irmãos, essas velhas concupiscências pagãs de outrora, a nossa ignorância, conforme ele diz aqui, continuava atraindo insidiosamente esses peregrinos. E eu quero dizer para você com tristeza no coração que elas continuarão nos perseguindo.
É por isso que nós precisamos obedecer quando somos chamados. Quando o pastor chama você para orar, quando o pastor manda um texto para você, manda uma mensagem, manda uma busca de entendimento de alguma tese, procure obedecer, procure debruçar, leia, entenda, ore. Quer conversar com o pastor, eu estou à disposição, mas não retarde o seu anelar-se com Deus, estar íntimo com Deus. Não atrase isso. Não deixe a coisa piorar. Não deixe a sua alma adoecer. Hernandes Dias Lopes gosta de usar isso. Quando você está com a sua alma doente, vai criando um pus e vira um pus na alma. Imagina um pus na alma. Não atrase, não demore, obedeça. Esse é o grande chamado aqui da santificação. Obedecendo a Cristo, livrar-se das suas ardis, das suas paixões, que estivessem preparadas e deixá-las para trás, evitando amoldar-se a elas. Essa é a orientação de Pedro. Você anelando com Cristo, você evita esse desejo. Irmãos, obedeçam, leia a palavra de Deus, gaste tempo com Deus. As coisas dessa terra são passageiras, o mundo é desalentador. Nós pagamos um alto preço como peregrinos nessa terra, como filhos de Deus, porque nós percebemos tanta maldade, nós percebemos tanta coisa ruim, tanta desordem, tanto desmando, tanta injustiça. Isso é desanimador. Por isso que eu te convido a se anelar com Deus, se aproxime de Deus, porque isso tem sentido, isso dá sentido na sua caminhada. E eu quero concluir aqui, último ponto, dizendo que essa busca da santificação, que esses santos devem ter como exemplo, Jesus Cristo. O exemplo maior que nós temos, Jesus Cristo. Veja, coloque seu olho aí nos versos de número 15, até o verso de número 21. Pelo contrário, agora diz Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também por vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, quem nos convida à santidade é Jesus Cristo. É Ele, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O verso 17 diz, ora se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, eu não teria nem como expressar aqui em palavras serenas o quanto nós precisamos ser gratos por Jesus Cristo como exemplo para as nossas caminhadas e busca pela santidade. Olha o que Ele fez por mim e por você. Olha o que Ele tem feito, estabelecendo cada dia mais raízes profundas em nós, na igreja dEle. Não tem outro exemplo maior que eu possa ver e imitar do que Ele, porque Ele com seu sangue precioso, como o sangue do Cordeiro, veio, nos lavou, nos purifica, nos ajuda todos os dias. É Ele, o nosso exemplo de santificação. Ele é o emancipador mediante o qual os homens são libertados da escravidão, do pecado e da morte. É Ele. É o Cordeiro sem defeito e sem mancha que está aqui no verso de número 19. Veja aí, mas pelo precioso sangue como de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, que na sua mente recorre a duas figuras aqui no Antigo Testamento. Ele está olhando primeiro a retrospectiva de Isaías 53, com a descrição do servo sofredor. Diz a Bíblia que ele foi à cruz como um cordeiro mudo, não abriu a boca.
E ele remete à segunda figura, que acima de tudo ele estava lembrando a figura do Cordeiro Pascual, lá do Êxodo, lembrando que Jesus Cristo é quem vinha para salvar a todos nós. Essa é a figura do Cordeiro que ele exemplifica aqui, aquele Cordeiro que vai mudo, sem dizer nada, tosquiado, diz o texto de Isaías 53. É aquele Cordeiro que é separado lá para a Páscoa, para a saída do êxodo, do cativeiro, da libertação dos pecados, do jugo do Egito. O irmão, Jesus Cristo é o eterno propósito de Deus. Antes da fundação do mundo já foi destinado para a obra que devia fazer. Nós conhecemos isso. E aqui há um grande pensamento que é repetido em Apocalipse 13, 8, onde lemos: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo por nós. É Ele o nosso exemplo de santificação. Tem que ser Ele o nosso interesse maior pela nossa fé cristã. Jesus Cristo não é só o Cordeiro que foi sacrificado, mas também é o ser ressuscitado e triunfante a quem Deus glorificou. Deu a Ele o governo da igreja, colocou sobre os seus ombros. Através da sua morte, emancipou os homens da escravidão do pecado e da terrível morte. Não sei você, mas eu não tenho estímulo maior. Mas eu quero incentivar o seu coração a ter isso como exemplo. Jesus Cristo, santifica a sua vida. Olha para Ele. Olha porque Ele negou as coisas mundanas e carnais desta vida, dizendo não e seguindo obediente a sua missão até a cruz. Dando os melhores exemplos. Estabelecendo as melhores propostas de vida, de caráter, de ética para os seus seguidores, confrontando legalistas, confrontando heresias, confrontando gente que não era gente, e transformando gente que não era gente em gente, salvando essas pessoas. Irmãos, é Ele o nosso estímulo, é Ele a nossa alegria de crente. E aqui nós vemos Jesus triunfante sobre a morte, glorioso Senhor da vida, doador de uma vida a qual a morte não pode obstruir nem afetar, doador de uma esperança que ninguém pode tirar de mim e de você. É Ele, o Senhor das nossas vidas. O caminho da santidade está nele. Logo, olhar para Ele, para os seus gestos, atitudes e falas, nos indica com clareza uma direção a ser seguida. E assim como Ele, Jesus, que agiu em prol da justiça e do amor, nós podemos nos espelhar em seus atos para progredirmos nesse mundo como exemplo. Nós podemos. Nós devemos. Quanto mais próximo de Cristo, mais nós progredimos em nossa santidade. Veja isso. Para isso Ele nos enviou o seu Espírito, que nos inspira, nos ajuda, nos sustenta em nossa via de santidade. Confie nisso. Como filhos amados, concluindo, como filhos amados, nós devemos buscar uma vida mais santa. E a busca, por isso, é um processo que pertence a todos nós. Qual é a aplicação que eu faço rápido? Ser santo significa você dedicar a sua vida toda a Deus, se encher dele, buscar nele saídas. Com a ajuda de Jesus, nós podemos aprender a viver essa santidade, pela força do Espírito. Nós vamos receber o poder necessário
para a gente caminhar e superar, pela misericórdia de Jesus, as nossas mazelas, os nossos pecados. E eu quero lembrá-los, porque você não pode sair daqui sem essas duas lembranças. Eu quero que você grave isso, quem sabe você grava. Assim como as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã para o seu povo, também a sua ira se renova todas as manhãs contra os perversos, os rebeldes. Lembre disso. E finalmente, há mais misericórdia em Jesus do que pecado em você. Lembre disso como um estímulo para saber que Ele te ama, e Ele te quer mais próximo, e Ele te quer mais santo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quero convidar o ministério para a gente encerrar com a bênção, com o amém. Enquanto a gente impetra a bênção e a gente vai cumprimentando, os irmãos podem continuar tocando e cantando. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, declaramos isso e queremos a ajuda do Senhor na nossa vida de santidade. Temos muitas dificuldades, às vezes de compreensão, às vezes desânimo mesmo, espiritual, emocional, que muitas vezes nos jogam na lona, tira o brilho dos olhos, a alegria da salvação. Por isso nós estamos aqui renovando as nossas mentes pela palavra, lembrando-nos que o Senhor nos salvou e o Senhor caminha conosco, o Senhor nos quer com mentes sóbrias, obedientes e buscando Cristo. Ajuda-nos, Pai, tenha misericórdia de nós, abençoa o teu povo, leve-os em paz, seguros, mais santos, mais animados, edificados pelo poder do Senhor. E agora, amados e amadas, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a santificação, a edificação do Espírito, seja com todo o teu povo aqui hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e ide em paz.